Dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do resultado das eleições 2018. E quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp. Obrigada, professor. Boa noite. Bom, o day after. Nesse dia seguinte, é interessante que tem muita gente entendendo que essa eleição de 2018 foi o marco do fim de uma era. É isso mesmo, professor? Uma nova era se desenha no horizonte político? Eu acho que, sem dúvida, tem elementos claros desse tipo, né? Mas eu não acredito que seja uma nova era do ponto de vista político e ideológico mais amplo. Eu acho que ela foi ela está encerrando uma era que a gente poderia chamar de política analógica, né? E entrando numa era de política digital, que foi, inclusive, a que deu o fôlego necessário para que o candidato Jair Bolsonaro se elegesse no segundo turno. Se elegesse no primeiro e no segundo turno, já que ele não tinha força, musculatura para atuar na política tradicional e ele se valeu das tecnologias de informação, das redes, para conseguir um impulso, né? Agora, do ponto de vista do conteúdo político, é o marco do fim de uma era? Porque o senhor está me falando desse avanço no uso da tecnologia, das ferramentas da tecnologia para impulsionar candidaturas, o uso e abuso nas campanhas. Mas do ponto de vista, sim, do perfil, do conteúdo político, o horizonte que temos pela frente, é uma nova era? De verdade, passaremos a viver um novo ciclo político com características muito próprias? Eu acho que nós vamos viver um ciclo político novo porque os partidos, sobretudo, que fizeram o ciclo anterior, eles sofreram uma derrota expressiva nas urnas. Não tanto o PT, que o PT mostrou resiliência, capacidade de sobrevivência e sai das eleições tão forte quanto entrou do jeito que entrou nelas. Mas os outros partidos, eles foram varridos do cenário parlamentar por essa irrupção na vida política brasileira do PSL, né? Desse centro direitista, né? que encarnou no PSL, que hoje é o principal partido de sustentação do novo governo, sobre o qual, inclusive, há uma grande incógnita. Não se sabe direito o que o PSL vai representar, porque ele é uma composição de várias culturas políticas, né? E não se sabe qual delas vai prevalecer no futuro governo, né? Então eu acho que há sinais de novidade, mas eles não são suficientemente claros para a gente dizer que nós entramos num novo ciclo. Será um novo ciclo porque o governo vai começar em janeiro, um novo governo, né? Então terá um novo governo. É. Agora, muita coisa da sociedade brasileira tradicional permanece, inclusive a recuperação que se faz de uma maneira inédita da religiosidade popular brasileira. Né? Quer dizer, isso não tem nada de novidade. O que tem a novidade é o uso abusivo da religião como ferramenta de comunicação política. Quer dizer, de cooptação também. De cooptação, né? Claro, de persuasão, de comunicação. Né? Quer dizer, é um governo que está se anunciando como recebendo uma missão quase que divina. Não, e inclusive o presidente eleito, ele ali estabeleceu um compromisso com Deus. Isso, ele jurou, né? a Deus. Com né? Deus, ele expressou assim, a palavra compromisso com Deus. Isso, exatamente. Não foi com a população, não foi com os eleitores, com o país, né? Foi com Deus. Né? Eu acho que tudo, no fundo, vai ficar mais claro quando o governo dele começar e quando as forças políticas começarem também a se reorganizar. Porque vai haver uma reorganização partidária no Brasil, justamente porque os partidos saíram muito enfraquecidos das eleições. E a própria legislação eleitoral, a cláusula de barreira, quer dizer, tem uma outra realidade para os partidos também. Né? Mas mesmo o PT vai sofrer algum tipo de arranjo interno, porque a briga dentro do PT ficou muito clara nessa eleição. O próprio candidato petista, o Fernando Haddad, ele teve que caminhar no meio de cristais, porque não foi fácil ele organizar a campanha dele
tendo a direção do partido pressionando por uma coisa, o Lula na prisão pressionando por outra, e ele sendo obrigado a fazer movimentos de diálogo com pedaços mais amplos da opinião. E se saiu bem, né? E se saiu bem. Porque foram o quê? 47 milhões e quebrados de eleitores. Agora, é interessante, ele estava forte, estava altivo ontem, naquele discurso que ele fez após ele saber da derrota, mas ele disse que o Brasil tem outro, que ele representa 47 milhões de brasileiros e que o Brasil que essas pessoas têm outro projeto de Brasil na cabeça. Mas aí o que eu quero saber é se essa fala de Haddad o coloca acima de Lula na liderança do PT, considerando a circunstância que Lula vive. A nova circunstância do país em que eles perderam a probabilidade de que Lula possa sair da cadeia muito mais rapidamente do que a sentença determinou, né? Então, Haddad, ele sai dessa campanha maior do que entrou, mas ele sai com uma força de liderança acima de Lula? Então, eu acho que isso vai ter que ser definido dentro do próprio PT. Agora, maior do que o Lula, dificilmente ele conseguirá sair, porque o Lula não é mais, como ele próprio declarou, uma pessoa física, é uma ideia, é uma força, é um mito. Mas isso sobrevive, essa coisa do mito, da ideia, da força, não tendo uma campanha eleitoral, não tendo mais um campo para criar fatos políticos que levassem a imprensa a colocar o nome de Lula diariamente nas primeiras páginas de jornais, de revistas, capas de revistas, reportagens, né, nos telejornais e radiojornais? Eu acho que não, mas a força dos mitos não depende necessariamente disso. De visibilidade? Né? Eu acho que não. Quer dizer, o mito, ficou o mito que está na prisão, ele pode ser uma vítima que sobrevive ao tempo. Né? O problema todo é saber como é que o próprio Lula vai lidar com isso, porque não está previsto no cenário que a gente consegue enxergar que ele sairá da cadeia. Né? Ele vai continuar preso. Mas e Bolsonaro? Bolsonaro agora colocado no centro do cenário político nacional, com essa força de um eleitorado de mais de 50 milhões de eleitores, deixando claro que queriam um novo momento, que queriam uma mudança, e ele foi o escolhido, né, para ser o porta-voz desse anseio. Com isso, Bolsonaro pode desalojar Lula e impulsionar o esvaziamento dessa liderança política do mito? Eu Lula? Acho que não. Eu acho que não, porque são figuras completamente diferentes, antípodas. Quer dizer, são universos separados. Não dá para um substituir o outro. São dois mundos que podem correr paralelamente. E aí vai se ver como é que cada um se sai. O grande desafio do Bolsonaro hoje, Maria Lídia, é ele conseguir transitar da figura de candidato para a figura de presidente. Né? Porque ele não poderá governar o Brasil continuando a ser candidato. Ele terá que tomar providências que honrem a faixa presidencial que ele vai receber. Se ele não fizer isso, o governo dele começará em crise. Bom, a chance, né, dele lutar por isso é grande, porque tem a sobrevivência, né? Ele tem 4 anos pela frente. Não, a questão é saber se ele vai ter preparo e disposição para dar esse passo. E equipe, né? E equipe. E quem está no entorno, tudo. isso Exatamente. Pesa muito também, né, professor? Exatamente. A qualidade da equipe? Eu acho que ele tem condições de formar, porque você tem uma quantidade grande de técnicos que podem cuidar das áreas propriamente de fronteira do governo, né? A economia, as áreas sociais, educação, saúde, né? Eu acho que isso, o Banco Central, a área financeira, eu acho que existem técnicos, pode ser que alguns que estão hoje nos cargos até continuem, e ele tem condições, portanto, de formar uma equipe ministerial. E teve apoio, boa. Né? E teve apoio de muita gente teve representativa. Apoio de muita gente. O problema é saber... E do PIB, e responsável aí no PIB nacional, né? O problema com é dinheiro saber também. o quanto que ele vai conseguir blindar essa política das pressões, essa equipe das pressões políticas. Porque ele anunciou que não faria um governo de toma lá da cá. Ele não iria compor
o ministério dele a partir das exigências partidárias. Vamos ver o quanto ele vai conseguir fazer isso. Agora, tem sido muito questionado se Jair Bolsonaro exibe vocação para o diálogo e para a pacificação dos espíritos, depois do descalabro que nós vimos, que foi essa campanha que vi num artigo seu publicado no Estadão, em que o professor compara, né, essa campanha eleitoral com o perfil do século passado, quando ela acontece já quase na segunda década do século XXI. Né? Então, mas o Bolsonaro, no discurso dele da vitória, ou nas falas dele, ele sinalizou de alguma forma a disposição para a pacificação? O senhor identificou essa sinalização? Eu acho que teve a sinalização, porque os discursos dele após a vitória não foram discursos agressivos, né? Eles tiveram algumas palavras-chave ali, esquerda, comunismo, etc., que atendia à expectativa do eleitorado, mas não foi ao contrário, ele tentou dar uma sinalização de pacificação. O problema é que é muito fácil falar, e ele tem um demônio interno, digamos assim, que é quase que indomável, né? Porque ele é uma pessoa temperamental, ele pode explodir a qualquer momento, e a questão, eu volto a dizer, é a capacidade que ele, a presidência da República e o staff dele terão de fazer com que ele saia do pedestal de candidato e entre no trono presidencial. Bom, vamos falar um pouquinho, no tempo que nos resta, sobre São Paulo. A vitória de João Dória. A vitória de Dória foi a gota que salva do PSDB? Eu acho que não. Eu acho que é o último prego do caixão do PSDB. Porque o Dória não é um tucano de origem, não é um tucano de raiz. Mas não é disse ontem no discurso, não saio do PSDB. Mandou um recado com muita ênfase. É a mesma coisa. Dizer é muito fácil. Agora, ele não é visto como um cara do PSDB pelos próprios tucanos e ele não tem um pensamento que faça algum tipo de elogio à trajetória do PSDB. O PSDB é um partido social-democrático, né? O Dória é um tucano liberal para a direita, né? Então, o modo como isso vai ser ajustado dentro do PSDB, me parece que não será favorável à continuidade do PSDB como um partido expressivo na vida política. Eu acho que o PSDB só ficou com São Paulo e o Rio Grande do Sul, de estados que têm peso, né? E sendo que nos dois lugares, nenhum deles é tucano de raiz. Bom, estamos aí diante de uma grande incógnita, um suspense enorme. Vamos ter que aguardar. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.